Quando falamos de inteligência artificial, é comum a gente pensar em ficção científica, aquele cenário de humanoides presentes naqueles filmes tipo Blade Runner, de Ridley Scott. Mas a verdade é que o que antes era ficção científica hoje se tornou uma realidade. A inteligência artificial, ela está presente nas nossas vidas há muito tempo. Desde que a gente peça uma comida por aplicativo, até otimizar a pesquisa no seu smartphone. Enfim, são formas de simular atividades humanas, né, como funções cognitivas. As soluções que trazem inteligência artificial, elas trazem inúmeros benefícios para a sociedade, mas também elas trazem alguns riscos ligados à proteção de dados. Então, para a gente falar sobre esse tema, convidamos aqui ao nosso podcast os professores Gilberto Martins e Marisa Ferro, que vão nos ajudar a entender um pouco mais sobre o impacto da inteligência artificial nas nossas vidas. Então, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso episódio. Vou pedir para que vocês se apresentem, começando aí pelo professor Gilberto. Olá, eu sou Gilberto Martins de Almeida, sou advogado de formação e tenho carreira universitária desde a década de 90 e nessa área de cibersegurança e privacidade eu atuo desde a década de 80. A minha atuação é basicamente profissional e também de assessoramento às Nações Unidas. Eu faço parte de um grupo de especialistas que, nesse momento, está estudando a possibilidade de se fazer uma convenção internacional sobre inteligência artificial. Então, esse tema é um xodó. Obrigado. Que bom. Bem, eu sou a professora Marisa Ferro, sou cientista da computação por formação e fiz mestrado na área de inteligência artificial na USP e depois trabalhei 12 anos no LNCC, né, no Laboratório Nacional de Computação Científica. Minha área em inteligência artificial, eu comecei pesquisa nessa área no ano 2000, e desde então tenho trabalhado nesse tema. Depois desses 12 anos no LNCC, agora estou tomando posse como professora da Universidade Federal Fluminense, no Instituto de Computação, justamente na vaga de inteligência artificial. E a parte de segurança, já trabalhei em disciplinas específicas no LNCC para pós-graduação, nessa interação de inteligência artificial aplicada à cibersegurança e coordeno o núcleo de inteligência artificial ética e confiável, que está muito preocupado justamente com essa temática de privacidade e outras intercorrências negativas ou positivas que a inteligência artificial pode trazer para a nossa vida, que eu compartilho essa coordenação com o Gilberto desde esse ano também. Ai, que bom. Então, vocês vão ajudar a mim e ao público que está nos assistindo aí do fórum a entender um pouquinho melhor, né? Porque são sistemas aí autônomos e preditivos que facilitam muito algumas tomadas de decisão, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o outro lado, né? Que é a questão dos dados pessoais, que é tema aí do nosso fórum esse ano. Então, por exemplo, eu queria fazer uma pergunta para os dois, tá? Nessa estrutura aí dos dados pessoais e as informações das pessoas, que tem se tornado aí talvez o ativo mais valioso que a gente tenha hoje em dia, né? Quais são as implicações, na visão de vocês, desse processo automatizado versus o tratamento que a gente tem que ter dos dados pessoais? Vou começar aí pelo professor Gilberto. Fabíola, eu acho que nessa questão das implicações, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Nem a proteção de dados deve inviabilizar o Big Data, nem o Big Data deve ignorar a proteção de dados. A chave é a proporcionalidade. É o que a Europa fez, né? Ela primeiro fez o GDPR, todo mundo conhece o GDPR, a norma europeia, né? Para essa área de proteção de dados. Agora, ela fez uma outra norma complementar, chamada Digital Services Act, que entra em vigor ano que vem e que fala das proporcionalidades.
da costura do meio de campo entre segurança e privacidade, por exemplo. Então, proporcionalidade é o caminho do equilíbrio, né? Mas dá trabalho, né? Então, acho que isso é uma pesquisa que merece ser feita, né? Desde a década de 90 já tem livros, principalmente na Itália, sobre taxonomias, né? As taxonomias, as classificações, induzem as proporcionalidades, né? E eu acho que tanto o Núcleo de Ética e Inteligência Artificial quanto o Instituto de Direito e Tecnologia, que Patrícia a gente participa neles, seria sensacional se a gente pudesse somar com a RNP, né? Nesse sentido, que é uma pesquisa que precisa ser feita, construção de proporcionalidades. Bem, concordo com o que o Gilberto falou nessa questão da proporcionalidade. Chegar nesse balanço, como ele mencionou, é muito difícil. Eu acho que ele colocou esse ponto, essa visão que ele tem, que é muito completa, né, na parte de privacidade, na parte dos dados em si, desse tratamento e da ligação com a LGPD, com o GPDR. Mas, no meu caso, quando eu penso, eu já vou logo, minha cabeça já funciona como modelo. O modelo de IA começa já a rodar aqui dentro, né? Do ponto de vista do modelo, eu ainda é bastante complexo chegar nesse sentido de proporcionalidade. Isso todo mundo seguir, né, os preceitos que deveriam se seguir, o que se institui a respeito do uso de dados pessoais, ok, né, funcionaria corretamente. Então, mas aí a gente tem que pensar em garantir como que isso vai funcionar do ponto de vista do modelo. Por exemplo, se a gente pensar num modelo, por exemplo, de aprendizagem de máquina, que é a área que mais tem sucesso hoje em dia, com aprendizado profundo, por exemplo, e a gente pensar, por exemplo, na LGPD, né, que fala que o usuário ele tem o direito de saber, né, como que o seu dado está sendo utilizado ou investigar isso. Eu ainda não sei como é que a gente poderia fazer isso do ponto de vista de modelo. Uma das coisas que a gente pode pensar é justamente em pesquisa, em tornar outros modelos de IA que são mais transparentes, mais eficientes, né? Então, na verdade, a gente tem outros modelos de IA que são pouco falados, né? Também dentro da área de aprendizado de máquina, que são diferentes dos modelos caixa preta, como aprendizado profundo. A gente tem outras áreas que são super eficientes para dados estruturados, não para dados não estruturados, como imagens, etc. Mas a gente tem. Então, talvez instigar mais a pesquisa nessas áreas com transparência e aí para poder ter uma transparência melhor de como os dados estão sendo utilizados. Mas é um balanço difícil, né? E lembrando que, obviamente, que a inteligência artificial, o aprendizado de máquina é baseado em dados, mas a gente tem outras técnicas autônomas ou coletas mecânicas que não dependem desses dados pessoais para serem treinados ou chegarem numa função otimizada. Tem outras opções também. Eu queria falar um pouquinho sobre o aspecto legal, né? A gente teve aí a LGPD regulando no Brasil, muito baseada na GDPR, né? E aí agora a gente tem esse ano tramitando um marco regulatório de inteligência artificial no Brasil. Eu queria saber, na opinião de vocês, o que está precisando ser regulado, principalmente nessa questão do tratamento automatizado? Pois tratamento automatizado tem tudo a ver com o uso ético de inteligência artificial, né? Havia um projeto de lei na Câmara dos Deputados, esse projeto de lei foi para o Senado, e no Senado, onde a gente tem hoje a tramitação, né, ele foi agrupado com outros projetos de lei para se construir alguma coisa mais robusta, que seria um marco regulatório, né, da inteligência artificial. E aí existem algumas discussões. Uma delas é como é que isso se relaciona com a LGPD. A gente está falando de balanço, de proporcionalidade, né, como isso se junta, né? E existe uma tendência de fazer uma lei apenas com princípios gerais, meramente principiológica, né? Não é o caminho que a Europa e, por exemplo, a Índia tomaram. Fizeram leis mais robustas, que são como se fosse um marco regulatório, né? Eu tenho a impressão que o ideal é não ficar só com princípios, porque senão a gente fica sem
parâmetro para aplicação. Mas também não fazer algo detalhado e completo demais, senão fica rapidamente engessado, né? E obsoleto, né? Então, um exemplo muito interessante, acho que é a portaria 1122 do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, porque ela é específica. Ela diz, olha, a inteligência artificial é uma tecnologia habilitadora e, como tal, ela deve ser prioritária em projetos de pesquisa e desenvolvimento. Então, ela é bastante concreta. E acho que é isso que a gente precisa, ter uma legislação mais concreta, e hoje existem grupos de juristas e especialistas que estão debatendo para que até o final do ano a gente tenha já esse marco regulatório, é a tendência. Eu queria fazer uma pergunta agora para a professora Marisa, de um artigo que você escreveu, falando um pouco dessas implicações sociais que a inteligência artificial ela pode trazer, né? Inclusive, existem aí estudos que mostram que pode existir uma discriminação racial aí de algumas tecnologias. Aí isso é tema do seu artigo. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi mergulhar nessa pesquisa e chegar a essas conclusões. Bem, a inteligência artificial por si só ela não é boa nem má. Eu acho que esse é um dos pontos que eu discuto nesse artigo, que a ideia era mais levar uma reflexão mesmo, né, para as pessoas, porque tem se discutido muito sobre esse impacto negativo da inteligência artificial. Eu trabalho com pesquisas principalmente no impacto ambiental, né, em inteligência artificial verde, e também nesse aspecto que é o impacto social. E nós temos visto no nosso dia a dia diversas situações de discriminação racial. Então, tivemos exemplos em mídias sociais, que nós temos lá aquelas marcações automáticas com classificação de imagens, né, de casais negros sendo rotulados como gorilas. Isso foi feita uma rotulagem automática. Se você fizer uma busca numa ferramenta dessas tipo o Google Search, né, fizer uma busca automática por schoolboys, por exemplo, você vai receber como imagens garotos bem vestidos, bem descolados, com uma boa interação social, em situações sempre up, muito legal. Ao mesmo tempo, se você colocar nessa busca schoolgirl, você vai receber como imagens garotas com uniformes escolares vestidos de forma sexy, decotado, em situações constrangedoras, né? Então, a gente vê no dia a dia muitas dessas intercorrências de discriminação de gênero, de raça. Porém, a IA, como eu te disse, ela não é nem boa nem má. Então, o que eu coloco nesse artigo é a reflexão justamente sobre a utilização dos dados. Porque grande parte dessas técnicas que têm sucesso hoje em dia e que são utilizadas e que permeiam o nosso dia a dia, como você bem colocou no início, a inteligência artificial, ela tem como a gente poderia, uma forma de definir essa simulação da cognição humana. Então, nós não temos ainda, estamos muito longe de uma inteligência artificial que consiga replicar toda a cognição. O que a gente tem são tarefas bem específicas. Então, por exemplo, na parte de visão. Então, nós temos com aprendizado profundo excelentes resultados para reconhecimento e classificação de imagens. Então, a partir da visão do humano, ou na parte de fala, reconhecimento de voz, de texto, tradutores e etc. E essas técnicas, elas usam isso que foi comentado nas perguntas anteriores, Big Data, uma grande quantidade de dados para ser treinada. Se esses dados são enviesados, eles, naturalmente, esse algoritmo que não é bom nem mal, o que eu tenho por ali atrás? Funções matemáticas que vão maximizar uma função, objetivo. É isso que tem ali. Mas os dados que foram fornecidos para essa ferramenta ser treinada, eles podem estar refletindo o nosso aspecto social, que é o quê? As mulheres em minoria, né? Ou então
a pouca representatividade. Então, esses dados, quando eles não são representativos de uma sociedade plural como é a nossa, que cobra diferentes aspectos de gênero, de raça, de classe social, tudo isso, o que vai acontecer nesse treinamento? O algoritmo que está fazendo relacionamentos e tentando maximizar uma função, ele aprende, né, entre aspas, aquilo que está nos dados, ou seja, somente refletindo o nosso dia a dia. Bom, eu acho que o primeiro ponto é interessante, acho que é uma coisa que o núcleo de ética tem levado para as pessoas, acho que o Gilberto concorda comigo, a gente levar essa conscientização para as pessoas, não que a gente tenha respostas de como resolver, mas a partir do momento que você se dá conta de que o problema existe, você passa a refletir sobre ele. E aí vem essa necessidade de ter o cuidado sobre o uso dos dados, e aí, do ponto de vista de inteligência artificial, passar a ter esse olhar. Será que a minha base de dados ela é representativa? Né? Ou ela é enviesada? Tem um caso muito famoso de selecionar altos cargos de uma empresa utilizando uma ferramenta de inteligência artificial. Começou-se a ver que a seleção sempre era por homens. Por quê? Porque o histórico que foi usado da empresa era de sempre contratar homens para os altos cargos, né? Então, o algoritmo, ele simplesmente aprendeu aqueles relacionamentos que era assim que se fazia no dia a dia e continuou fazendo, né? Então, na verdade, é esse o ponto. A IA não é boa nem má. O que ela aprende vem dos dados e os dados refletem o nosso racismo estrutural, as nossas desigualdades. Então, isso traz o nosso olhar agora em estar mais atento para o dado, mas também para o nosso comportamento social, né? Então, eu acho que o benefício vem para os dois lados, essa conscientização nossa como ser humano em sociedade, e aí para quem trabalha com IA, vai ter que estar atento, porque se ele desenvolver algo, ele precisa ser, ainda não existe, como o Gilberto falou, ainda é tudo muito principiológico, né, Gilberto? Mas ele precisa ser responsabilizado se ele usou uma base de dados enviesada e por isso uma pessoa foi discriminada ou foi presa injustamente, né? Os sistemas de reconhecimento facial têm sido banidos dessa parte de segurança pública justamente porque nós não temos robustez o suficiente ainda para garantir isso. A gente precisa começar lá atrás, com governança de dados, para daí chegar nesse ponto de equilíbrio que a gente está buscando. Isso que você está falando é interessante porque eu venho da área do marketing e eu mesma já me peguei fazendo vários testes de reconhecimento facial, desses jogos que aparecem nas redes sociais também, e isso pode ter implicações que é uma brincadeira ali que as pessoas estão fazendo, mas que elas não sabem para onde que vão esses dados, enfim. Você falou sobre os desenvolvedores das tecnologias, né? A gente está falando com esse público aqui no nosso evento. Aí eu queria que vocês concluíssem a fala de vocês, passando uma mensagem para esses desenvolvedores de IA ou de soluções tecnológicas que estão incorporando IA. O que vocês diriam para eles que seriam boas práticas aí, de boas soluções? Vou começar pelo professor Gilberto. Eu acho que uma delas é transparência, né? A experiência no exterior diz que aplicações socialmente mais relevantes, mais críticas, devem ter maior transparência e vice-versa. A gente pega o exemplo do marketing. O marketing, cada vez mais, ele bebe na psicologia comportamental, na análise, né, do histórico de navegação das pessoas, de tudo isso. É uma força que vem e que é inexorável, né? Então, acho que a gente fazer como Marisa diz, tratar de bons dados para alimentarem o sistema de inteligência artificial, a qualificação dos dados é fundamental. No marketing, a gente tem cada vez mais chatbots, né? Robôs para comunicação, para conversa. Então, hoje, se você, como desenvolvedor, você programa o sistema para que avise que o humano está lidando com um sistema e com um robô, peça autorização para gravação e para conservação do dado, explicite qual é a finalidade, etc., você acaba superando o gap entre a capacidade do robô, que é enorme, e a capacidade natural do homem, que é mais limitada. E quando você avisa, você obtém consentimento, esse consentimento se torna ético e se torna legal. E acho que esses parâmetros, essas regrinhas para serem colocadas no sistema são fundamentais. Professora Marisa.
Bom, eu acho que a questão passa antes da tecnologia, né? Nesse aspecto eu estava comentando agora, na questão anterior. Em sermos seres humanos éticos e preocupados com quem está à nossa volta. Então, isso daí já resolveria boa parte do problema, né? Porque não vai ter boas práticas e nada que vai funcionar se eu estiver trabalhando numa empresa que quer o lucro pelo lucro, independente de quem ela está prejudicando, né? Mas, enfim. Mas mesmo eu sendo uma empresa que quero ser ética, ou um desenvolvedor, indústria, pesquisador, acadêmico, o que for, eu quero ser ético mesmo assim, eu ainda posso ser levado a cometer erros, né? Sem perceber. Então, por isso que debater sempre esse tema, igual a gente está trazendo aqui hoje, é super importante. A gente sempre vai ter um olhar mais atento. Eu acho que uma boa prática que a gente deve sempre lembrar é quando trabalhar com inteligência artificial, lembrar sempre que a inteligência artificial tem que ser human-centered, ou seja, centrada no humano, e ter o humano no loop. Ter o humano no processo de desenvolvimento. Não esquecer de ter uma equipe plural. Se eu tenho uma equipe plural de desenvolvimento, né, com homens, mulheres, diferentes raças, pluralidade geral, isso já vai me ajudar no processo de desenvolvimento a perceber, opa, peraí, mas será que esse resultado desse algoritmo ou essa base de dados desse jeito, ela tá me representando? Porque quando eu tenho uma coisa muito homogênea, isso é muito difícil de perceber. Então, o primeiro ponto que eu recomendaria seria sempre lembrar de ter o humano no circuito e lembrar que a IA tem que ser centrada no humano, ou seja, ela é para o benefício do ser humano em primeiro lugar. Segundo ponto, é um ponto muito difícil, que tem que começar muito na base, mas pensar num projeto de governança de dados. Isso daí é muito interessante. E a gente pensar no desenvolvimento de técnicas de inteligência artificial mais multiobjetivo, que atendam objetivos complexos, porque hoje em dia a inteligência artificial, como eu te falei, ela vai otimizar uma função. Então, por exemplo, dar lucro, capturar o maior número de cliques, que a pessoa faça o maior número de compras quando ela entrar no meu website. Começar a ter, e é o que ela consegue fazer hoje. Se eu conseguir fazer uma pesquisa que possa, por exemplo, trazer um objetivo mais complexo, trazer lucros, maximizar, mas com justiça. É complexo, não tem ainda, né? Mas eu acho que a dica é Human in the Loop e Human-Centered e governança de dados, para começar lá na base. Ai, que bom, eu poderia ficar horas falando sobre esse tema, muito interessante. É o que nos faz mais humanos, né? Pensar nessa relação que a gente estabelece com a tecnologia. Enfim, queria agradecer muito a presença de vocês aqui. O conteúdo é muito rico para o nosso público do nosso evento. Então, o papo estava muito bom, mas eu preciso me despedir. Então, esse foi o terceiro episódio aí do bate-papo do Esquenta do Fórum RNP 2022. Para você não perder nenhum conteúdo, siga o canal da RNP no YouTube para você receber atualizações de próximos conteúdos. E o evento acontece, já está próximo, nos dias 30, 31 de agosto e 1º de setembro. Se você não fez ainda a sua inscrição, o link vai estar na descrição do vídeo, mas é forum.rnp.br e a gente se vê lá com o fio condutor cibersegurança e privacidade, tudo que você precisa saber. Até lá!